aqui é a Sam e eu venho aqui de novo falar de um assunto um pouco complicado pra mim, delicado, e acho que eu, sei lá, né, tá virando costume. Eu sempre que eu tenho alguma coisa mais assim, eu venho aqui dividir. Acho que isso me faz bem, né, o efeito de falar, já que aqui fica tão difícil eu achar uma terapia numa outra língua, sei lá. Então isso me ajuda um pouco. Pelo que vocês já devem estar sabendo, né, pelo título, eu tive uma gravidez química. Eu não sabia o que era isso até então. Eu já tinha estudado durante a faculdade que a mulher poderia ter vários abortos no decorrer da sua vida fértil, que alguns abortos ela nem se daria conta, mas que acontecia, mas eu não sabia o nome disso e nunca me interessei também pelo assunto, sinceramente falando. Então foi muito complicado pra mim e ainda tá sendo um pouco dolorido esse assunto. Mas eu vou começar a história do começo, né? Eu já disse aqui também que eu fui na ginecologista e ela disse que não seria muito fácil engravidar, que então eu poderia ter algumas, sei lá, tentar alguns meses, assim, sem nada muito formal. E esse mês a minha última menstruação foi no dia, esse ano, né? Foi no dia 5 de janeiro. Eu não me dou muito assim de marcar isso, mas eu tenho um aplicativo no meu celular que eu marco a data da menstruação só pra saber mesmo, a título de quando você vai numa consulta, alguma coisa desse tipo. E eu então sempre marco por ali, é até um aplicativo interessante, você consegue marcar quando você teve relação, mas como eu não tava nessa coisa de vou engravidar, então vamos ter relação na ovulação, eu acabei que nunca marquei nada disso. Eu me senti no meio do mês, assim, no final do mês de janeiro, eu comecei a me sentir um pouco estranha. Eu tive gripe, coisa que eu nunca tenho, e eu comecei a sentir o meu corpo. Não sei, eu não sei dizer. Eu percebi que minha imunidade estava muito baixa, e eu comecei a me sentir um pouco diferente do habitual. E aí me veio, sabe, aquela coisa assim, Samantha, faz um teste, né? Aí eu falei, quem você tá pensando que é a deusa da fertilidade, né? Mas eu resolvi fazer o teste. Eu comprei uma caixinha que veio 4, foi desses bem baratinho mesmo. Eu comprei numa loja que não era nem numa farmácia. Eu fiz o teste na manhã seguinte, com a urina primeira do dia, e deu negativo, claro, né? Eu deixei o teste, joguei fora. No outro dia, por uma daquelas coisas que a gente não sabe porquê, eu falei, vou fazer mais um. Aí, peguei o teste, fiz o teste, tinha dado negativo também, e eu fui trabalhar. Quando eu voltei do meu trabalho, eu percebi que eu tinha deixado o teste no cantinho do banheiro e fui jogar fora. E eu abri de novo e eu vi que tinha a linha do controle do teste. E porque geralmente o teste de gravidez, para quem não conhece, né, ele tem duas faixinhas. Quando você faz o teste, uma faixinha obrigatoriamente ela é ativada, né? Ela sofre a reação, então quer dizer que o teu teste é válido, tá valendo, tá bom. E se aparecer a segunda faixinha é que você tá grávida. Se não aparecer a segunda faixinha é porque você não tá grávida. E tem um tempo predeterminado que cada teste você tem que ler na bula, né? Se é 5 minutos, 10 minutos, que não vale o resultado depois daquele tempo. Então eu fiz o teste, mas vi ali que estava negativo, deixei no cantinho. Quando eu abri de novo, eu vi que ele estava com a linha do controle muito forte e com a segunda linha fraquinha. Aí eu falei, nossa, será que é impressão minha? Mas eu olhei muito e tava realmente a segunda linha muito fraquinha. Eu tinha certeza que essa linha tinha aparecido muito tempo depois da hora que eu fiz o teste. Mas de todo jeito eu coloquei no Google e falava justamente isso, para você não olhar a segunda faixinha, porque podia ser a linha de evaporação, e que alguns testes aconteciam isso, para tomar cuidado, coisa e tal. No terceiro dia eu falei, quer saber, eu vou fazer o teste de novo, não custa nada. Foi a mesma coisa, eu fiz o teste, ele deu negativo. Quando eu cheguei depois à tarde, ele já... À tarde não, mentira, esse terceiro teste eu já esperei uma meia hora. Quando eu fui olhar, e o teste tava de novo igualzinho o segundo teste. Aí eu achei assim, falei, nossa, que coisa, né? 2 testes que deram isso, não é normal. Então eu vou fazer o quarto. Vou fazer com qualquer urina do dia, não vou esperar a primeira. O quarto teste foi a mesma coisa. Depois de algum tempinho eu fui lá olhar, um tempinho, né, eu vou dizer aqui de novo, fora do prescrito pela bula. Tinha aparecido a segunda faixinha. Aí, né, aquela sementinha ficou ali, ó. Falei, nossa, será que é isso? Será que não é? Será que eu quero um filho? Será que eu não quero? Por que eu fiz isso? 1000 coisas brotaram na minha cabeça e eu comecei a ficar ali muito ansiosa.
Eu comecei a olhar quantos dias depois da ovulação a pessoa podia estar grávida, quantos dias demora a fertilização, a anidação e tudo isso. E até que eu pensei, falei, quer saber, eu vou comprar um teste de gravidez mesmo, um desses bons que vende na farmácia, e comprei o Clear Blue. Não sei porquê, foi a moça da farmácia que falou que era bom e que ele mostrava pra você no visorzinho digital de quantas semanas você está grávida, se você estiver grávida, é evidente, né? Pra fazer com a primeira urina do dia, caso você esteja com antes do atraso da menstruação, e que você poderia fazer com a urina do dia que você quiser, com qualquer urina, se você tiver já com a menstruação atrasada. Eu tava antes da minha menstruação, mas eu resolvi fazer no serviço, porque assim, eu tava impaciente demais pra esperar. Aí eu fiz, né, coloquei lá o teste, fiquei esperando a resposta e deu. Grávida de 1 a 2 semanas. Eu fiquei assim, falei, poxa... Eu tremia, minhas pernas, quando eu saí do banheiro, tremia. Minha colega falou, o que você tem? Eu falei, não, nada, mas eu sentia minhas pernas tremendo e começou a me dar medo. Acho que aquela reação de que, quando eu descobri que eu tava grávida com 14 anos, voltou assim de uma forma, eu fiquei apavorada, eu me sentei numa cadeira e falei, calma, e... Pera, tudo vai dar certo, você tá mais velha, você trabalha, você consegue, sabe? Foi assim, foi difícil, Aí eu me arrependi de ter feito o teste ali no serviço, porque não podia ficar à vontade, não podia chorar, não podia gritar, não podia ligar pra ninguém. Foi ali um momento muito complicado pra mim. E eu fiquei sem saber o que fazer. Nisso chegou uma médica, eu acabei conversando com ela, mostrei o teste pra ela, falei assim, olha, então eu vou te pedir pra você fazer o beta, porque assim você, né, é sempre mais certo, mas se não existe falso positivo, ela me disse. Então, provavelmente, você tá realmente grávida. E aqueles outros testes, é isso, talvez você tá bem no iniciozinho da gravidez, então ele não dá reagente ali logo de cara, ele demorou mais um tempinho. Aí ela me pediu o exame pra fazer, eu fiz o exame e ficou pronto o resultado no dia seguinte. No dia seguinte o resultado saiu, ela falou, olha, Samantha, deu um positivo, mas deu um positivo muito fraquinho, muito fraquinho. Então, assim, tudo indica que você tá bem no comecinho ali, que sei lá, que tem 1 semana de gravidez, que tem 10 dias de gravidez, tá muito no comecinho. Então, você deve continuar fazendo esses exames pra poder saber se essa taxa vai aumentar ou não. Só que ela falou de uma maneira que pra mim, assim, né, sei lá, era positivo, tá grávida e você tem 9 meses pro filho nascer, ou pode acontecer alguma coisa que você perdeu o seu bebê, claro, eu não sou idiota, eu sei que existem abortos por aí, por muitas razões, mas enfim. Aí ela me pediu pra fazer o beta em 48 horas, de novo, repetiu o exame, né, que eu tinha feito. Aí eu repeti o exame que tinha feito e deu um pouquinho mais. Mas ela falou assim, em 48 horas o resultado duplica. E não tinha duplicado o resultado ainda do exame, né, que eu tinha feito. E nisso eu já comecei a curtir a ideia, sabe? Eu falei, poxa, né, sei lá, veio numa hora boa, vai ser bacana. E... sei lá, eu comecei realmente a gostar disso, sabe? Bom... Aí ela achou que tava muito baixo, ela falou pra mim, olha, você tem que procurar seu ginecologista, mas eu tô achando que tá muito baixinho, a gente vai repetir daqui 48 horas. Foram, assim, 48 horas muito complicadas, que eu repeti o meu teste, e aí ele já deu metade do que tinha dado o primeiro. Então ela falou, olha, provavelmente você não tá grávida, ou não sei te dizer direito o que aconteceu. Eu acho que ela não queria me falar, não sei. Eu sei que ela falou pra eu marcar minha ginecologista e falar com ela. Eu tentei marcar ginecologista, mas só tinha pra outra semana. Eu acabei indo no pronto-socorro e falei que tava sentindo muitas dores na minha barriga, o que não era necessariamente verdade, e que tinha contado que eu tava grávida, que eu tinha feito o teste na segunda-feira e que tinha dado, assim, um positivo muito fraquinho. Aí eu repeti o teste, já tinha dado menos do que no mesmo dia, assim, e ele fez a ultrassonografia e não viu nada no útero, falou que estava um útero muito espesso, que podia ser realmente o iniciozinho de uma gravidez ou podia ser o fim de um ciclo, né, onde sua menstruação vai novamente vir.
E que o que provavelmente aconteceu comigo foi uma gravidez que eles chamam de gravidez química, que é quando o óvulo é fecundado pelo espermatozoide, mas que no momento, né, da nidação, né, que é no momento que esse óvulo vai colar a parede do útero, por qualquer motivo ele não cola, né, ele não gruda, ele não fixa totalmente, mas ele chega a dar uma fixadinha, por isso que já aparece o hormônio beta-HCG no sangue. E que provavelmente foi isso, e que esse, né, esse óvulo com tudo isso, ele ia ser, na minha próxima menstruação, ele ia ser descartado. Que provavelmente não precisava de curetagem nem nada, porque isso ia acontecer nos próximos dias, e que provavelmente seria uma menstruação um pouquinho mais densa, um pouquinho mais cheia de coágulo do que uma menstruação normal. Foi uma médica que me atendeu, um médico, na verdade, muito bacana, perguntou se eu queria ficar uns dias em casa, tudo isso. Mas foi difícil, sabe? Eu não vou te dizer que eu sofri uma perda de um aborto, porque, né, porque eu não senti isso, mas foi tão complicado, sabe? Ali naquele momento, assim, pra mim, isso tudo, sei lá, eu me senti um pouco vencida, sabe? Eu falei, meu, pra que eu sirvo, né? Não sei dizer. Ele falou que esse era um dos problemas dos bons testes de farmácia que são vendidos hoje, porque eles têm uma dosagem realmente muito boa. Eles têm uma dosagem, não, eles têm uma taxa muito boa, né? Eles conseguem detectar o hormônio muito rapidamente. Então, assim, e que as mulheres passam por isso às vezes 2, 3 vezes no ano e que não sabem. Então, esses testes que são muito bons, às vezes dão isso. E que, então, o ideal é realmente nunca fazer um teste de gravidez muito em cima da hora. Esperar, geralmente, um atraso da menstruação ali considerável, de 5, 10 dias, né? E é isso que aconteceu comigo. Eu ainda tô aqui digerindo isso tudo. Mas eu acho que, como tudo, eu tento sempre pegar ali o positivo disso. E acho que o positivo é que eu vi que eu quero, sabe? Eu vi que eu posso tentar. E que é isso, né? Um ciclo depois do outro. E tentar controlar a ansiedade também, porque é como a questão que foi pra mim emagrecer. Os meus regimes não davam certo porque eu não queria emagrecer pra daqui 2 anos. Eu queria amanhã acordar magra, né? Então, já que eu tô magra, agora eu vou cumprir 2 anos de dieta. Mas não tem isso. Nem a cirurgia me proporcionou isso, né? Eu fiz a cirurgia e perdi peso progressivamente. Então, assim, a questão da gravidez também é essa. Não adianta você, sei lá, ter uma relação hoje, amanhã querer fazer um teste e querer que depois de amanhã o bebê nasça. Não. Tem que ter uma ordem, né? Tudo na vida tem uma ordem e a gente tem que seguir isso e ter paciência. Não tem muito o que fugir disso. É isso que eu aprendi. Eu aprendi que, de novo, a gente tem que ter paciência. E aprendi que, sei lá, que talvez sim, talvez eu esteja na hora aí de tentar, né? De virar uma tentante, como é que eu vi em alguns sites por aí. A ter um outro aí, um outro fedorentinho. É isso. Um beijo e até a próxima.